Vamos ao primeiro assunto do programa de hoje. Somente este ano no Brasil, quase 5.000 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registradas em nosso país. Os crimes de abuso sexual infanto-juvenil representam cerca de 18% de todos os casos de violação de direitos humanos contra esta população. Na maioria das vezes, o abusador está dentro de casa e é parte da família da vítima e o crime nem chega a ser denunciado. O trauma causado por abuso sexual na infância pode perdurar durante toda a vida. Por isso, esta prática precisa ser punida e combatida. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. E para falar sobre o tema, convidamos Silvia Rego, que é coordenadora do movimento Maio Laranja, e Milka Barros, que é diretora da Rede Infância Protegida das regiões Norte e Nordeste. Meninas, sejam bem-vindas. Eu sei que um programa é um assunto complexo, é um assunto muito espinhoso, mas é um assunto que precisa chegar à casa da população paraense. Eu gostaria primeiro de definir, e conceituar qual é a principal diferença entre abuso sexual infantil e o crime de exploração sexual infantil. Silvia. Boa tarde a todos. É como você diz, é um tema realmente muito espinhoso, mas muito necessário para nós conseguirmos evitar essa grande mazela, esse diálogo, essa conversa, né? Então, quando você fala em exploração sexual, geralmente o algoz, ele visa receber, ganhar alguma coisa com aquele abuso. E o abuso sexual está mais voltado na questão da libido, né, de conseguir saciar sua libido em relação à criança. Perfeito. Os dados que li no início da entrevista revelam que, infelizmente, esse tipo de crime ainda é muito comum no Brasil. No ano passado, como havia dito, mais de 18.000 casos foram registrados. Mas, segundo estimativas, esse dado representa apenas 10% real dos números de crimes. Por que isso é tão difícil de denunciar? E a nossa preocupação justamente é essa, porque, primeiro, é um crime onde geralmente esse criminoso está no seio da própria família. É uma pessoa que tem acesso à criança. A maioria maciça desses crimes é de pessoas que são até pessoas que ninguém desconfia. E aí nós precisamos criar na nossa população esse senso de responsabilidade, de proteção, de ouvir a criança. Então, como geralmente o criminoso está no seio familiar, para quebrar o silêncio é complicado, muito difícil. Primeiro, os pais têm que entender que devem ouvir sua criança. A mãe deve dar para a criança um canal de comunicação. E é muito importante que essa criança, desde a mais tenra idade, seja paulatinamente, de acordo com a sua idade cronológica, colocada essa temática de que o corpo é dela, que existem áreas privadas, áreas pessoais, que ela é um tesouro, ninguém pode tocar de determinadas formas. Então, fazer com que a criança tenha esse canal e quando acontecer qualquer coisa que a criança tiver alguma dúvida em relação ao carinho recebido, poder vir conversar com esse adulto, conversar com essa mãe, para que realmente assim as nossas crianças vão ser protegidas. E qualquer dúvida, procurar pessoas que possam vir a elucidar realmente aquilo que aconteceu. Nós temos que ter muita cautela. Nós temos que proteger muito bem as crianças, porque isso tem acontecido de forma muito grave e o nosso Estado, infelizmente, está até mesmo na mídia nacional como um Estado que realmente ocorre muitos problemas desse tipo, né? Nós temos aí o Marajó. Hoje nós acabamos de ver, hoje foi preso um pai que estava abusando da filha, né? E há algum tempo, e é esse o sentido. Inclusive, a criança estaria até grávida, uma das filhas estaria grávida. Nós temos que criar na sociedade essa responsabilidade de entender esses mecanismos para poder salvarmos essas crianças antes do mal maior acontecer. E isso a gente só vai poder fazer quando nós pudermos treinar pessoas para ter um olhar diferenciado para essas crianças, entendermos que as crianças não são só os nossos filhos, é a criança da nossa igreja, é a criança da nossa escola, e aí nós temos que trabalhar como sociedade para identificar esses pontos, ouvir a criança, para que ela tenha confiança de falar o que pode estar acontecendo e direcionar para que
os algozes realmente sejam identificados e respondam por esse crime. Porque é um crime que machuca a criança, mas muitas mulheres e muitos homens foram abusados quando criança e carregam traumas na sua alma que vai refletir nos seus relacionamentos de adultos, na sua família. Então, esses adultos que um dia foram abusados, a orientação que nós damos é que procurem ajuda, procurem um apoio psicológico, um apoio espiritual e entendam que não foi culpa dessa criança, que foi, na verdade, a criança é uma vítima. Exato. Muitas pessoas levam durante a vida toda a culpa e ficam pensando, será que eu não fui culpado? Será que eu não fiz isso? Outra coisa muito importante que nós destacamos é que às vezes muitas meninas falam e as próprias mães não acreditam. Ou pior, temos casos que a mãe acha que a filha está concorrendo com ela em relação ao seu novo relacionamento. Então isso é muito triste, é um crime e uma criminalidade que realmente tem que ser abraçada por todos nós. Eu sou delegada de polícia, mas neste momento eu estou como voluntária, né, nesta causa, que é uma causa de todos nós, né, porque quem não foi, agradeça a alguém que lhe guardou, lhe poupou, porque a estatística é de cada 3 mulheres, uma ter sido abusada em qualquer fase da sua vida. Então é uma estatística muito grande. Se você não foi, você conhece alguém que foi. E o pior, quando vem e você começa a verbalizar, você descobre que outras pessoas foram e nunca falaram. E o falar, o esclarecer cura, o tratar cura. Então você que passou por um momento difícil e tem identidade com esta causa, nós convidamos você para fazer parte desse movimento em prol da proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes e curar, muitas vezes, aquela criança que ainda chora no interior de muitos adultos. Com certeza. Qual é a punição para quem comete esse tipo de crime, Silvia? Uma pessoa que comete esse crime, dependendo do tipo do abuso sexual, a pena, ela vão variando, né? Nós temos, às vezes, abuso sexual que chega ao estupro, aí nós temos o estupro de vulnerável, que a pena ainda é maior. Se houver lesão corporal grave, a pena aumenta. Se houver morte, a pena aumenta. Vai chegar até os 30 anos no caso de morte. Mas o principal, apesar de como policial, nós sabemos que a nossa função é muito importante na questão de punir os criminosos, mas o mais importante é que nós possamos prevenir para que as crianças não sejam abusadas e nem mortas. Inclusive, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, justamente dia 18 de maio, por causa da morte trágica de uma garotinha de 12 anos chamada Araceli, em Vitória, onde ela foi estuprada, ela foi lesionada, ela foi guardada num freezer, foram jogados ácidos nessa garotinha, ela passou 6 meses escondida, depois ela foi achada totalmente desfigurada. Então ela virou um mártir, né? Ela virou uma criança que sofreu tanto, mas que, como outras crianças têm sofrido no nosso Brasil, para que outras não sejam atingidas por essa criminalidade. É por isso que nós pedimos essa empatia com as nossas crianças, esse amor com as nossas famílias. Esse olhar atento o tempo todo. Agora eu quero ouvir a Milka Barros. Milka, você é diretora da Rede Infância Protegida Norte e Nordeste. O que é a Rede Infância Protegida Norte e Nordeste? Isso, nós agradecemos a oportunidade, estamos aqui, né? A Rede Infância Protegida é uma rede de colaboradores, nós somos uma equipe multidisciplinar, e nós trabalhamos com a nossa delegada, que é também voluntária da Rede Infância Protegida, nós trabalhamos a prevenção. O foco da rede, a gente se une nos colaboradores para trabalharmos a prevenção e a promoção. A gente trabalha assim com a garantia do direito da criança e do adolescente, acompanhando as famílias. Nós temos vários cursos e cursos de capacitação. Nós capacitamos os voluntários e a partir dessa capacitação nós aplicamos às crianças. Inclusive tem até um kit que nós trouxemos como uma das ferramentas, né? Porque realmente a prevenção é o melhor caminho para a gente combater o abuso e a exploração sexual, né? E esse olhar atento a criança, a gente precisa fortalecer as nossas crianças, né, para elas poderem
em compreender a situação abusiva que elas estiverem, né? Porque a criança, a linguagem dela é ternura, a linguagem dela é pureza, e nós entendemos que aonde estiver a criança ou adolescente, todos os contextos, nós devemos, né, como cidadãos, né, nós devemos colaborar com a prevenção e colaborar com que o direito da criança ou adolescente seja garantido, né? Então, a rede é uma rede de colaboradores, uma equipe multidisciplinar, nós temos profissionais, temos delegados, médicos, colaboradores também, pessoas que se unem na causa em prol da infância e da juventude, e a gente trabalha muito a prevenção contra a violência. As maiores vítimas do abuso ou exploração sexual infantil são crianças em vulnerabilidade social ou isso é mito? A nossa grande preocupação em relação a esses crimes é justamente essa cifra oculta. Porque nós trabalhamos com números, mas nós sabemos que eles estão muito aquém da verdadeira realidade. Sim. Então, esse abuso sexual contra a criança e adolescente, ele permeia a sociedade como um todo. É muito triste. Independente da condição social. Independente da condição social. Nós vemos casos em todos os segmentos. Agora, da mesma forma, nós sabemos que as crianças que estão nessa vulnerabilidade social, elas muitas vezes ficam mais vulneráveis mesmo a determinados tipos de perigos, entre outros né, desse abuso sexual, da exploração sexual. Mas o que mais nós destacamos é que esse mal afeta todas as camadas sociais, né? E realmente é só um treino, uma atenção, né? Conhecimento, né? O conhecimento ele é libertador. Eu me lembro de uma entrevista que a Xuxa fez quando ela verbalizou que ela também foi vítima, quando criança, de violência sexual. Ela disse, se a minha mãe tivesse olhado nos meus olhos, ela veria a tristeza na minha alma. Então, nós precisamos realmente desse olhar nos olhos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque é um problema que é assustador. Sim. Assustador. Muitas vezes nós não pensamos que isso está tão próximo, mas eu quero dizer para vocês, tanto na minha parte profissional, quanto na parte acadêmica, quanto no dia a dia, é assustador o número de pessoas que são vítimas desse tipo de violência. Não deixe seu filho, sua filha, estar em locais onde um adulto responsável não esteja vigilante. Muito cuidado em mandá-los para casa de vizinhos. Ah, mas eu conheço o meu vizinho, uma pessoa maravilhosa. E o amigo do filho do seu vizinho que foi visitar o seu vizinho naquele momento. Você não sabe. Então, você tem que ficar atento. Criança tem que estar sobre o olhar do seu responsável, E outra coisa, a criança ela pode não verbalizar, mas o corpo fala. Ficar atento a alguns detalhes, por exemplo, aquela criança que não quer ficar sozinha com um tio, com um padrasto, né? Aquela criança que de repente era muito alegre e ficou muito triste, ficou muito parada. Procure analisar essa mudança drástica de comportamento, às vezes até mudança alimentar. Sim. Cria uma compulsão, às vezes a criança também, por outro lado, às vezes não quer se alimentar. Nós vamos já falar sobre esses sinais de alertas que despertam para o interesse de investigar mais profundamente a condição da criança. Tem participação do público para vocês. Vamos lá. O Paulo de São Brás comenta aqui que atualmente, através da imprensa, teve um caso de exploração infantil onde os pais exploravam seus filhos. Ele gostaria de saber como se formaliza a denúncia nesse caso e o que fazer se os pais negarem os fatos. Bom, como qualquer denúncia de crime, a pessoa deve se dirigir à delegacia mais próxima e fazer a colocação, vai fazer um boletim de ocorrência e a partir daí dos elementos vai ser investigado toda a procedência. E nós temos que ter muita cautela. Assim como nós temos que ter cautela em relação a fatos que estão encobertos e são reais, temos que ter cautela também na investigação policial, por isso que a maior parte é feita de forma sigilosa, Sim. Para situações que acabam não sendo o que parece ser. Lembra da escola de São Paulo? Sim. Onde houve uma comoção, a escola foi fechada, houve uma série de situações e depois descobriu-se que, na verdade, a criança que era aluna da escola não havia sofrido abuso sexual naquela escola. Então, toda a cautela é
pouca nessas situações, mas sim deve ser colocado. Se a pessoa não tem coragem de ir a uma delegacia para fazer uma denúncia, ela pode ir ao conselho tutelar, né? Uma vez que a criança está exposta e o conselho tutelar tem, por determinação legal, fazer a denúncia. Se ela não tem coragem de ir no conselho tutelar, não tem coragem de fazer a denúncia, ela pode usar mecanismos anônimos, de denúncia anônima. E aqui nós colocamos o Disque 100, que é um mecanismo nacional muito utilizado, onde cada denúncia vai ser apurada e vai ser encaminhado para as autoridades competentes para a devida apuração. Aqui no estado do Pará nós temos o 181, que também é o Disque Denúncias Anônimas, que você pode também estar utilizando. A sua identidade vai ser preservada, porque às vezes você não tem certeza, mas você tem uma grave desconfiança. Exato. E você tem que ter aquela sensibilidade de não tem certeza, mas pode estar acontecendo, eu preciso proteger. Exato. A proteção está em primeiro lugar, né, para poder evitar um mal maior. Temos que ter muito cuidado quando nós levamos pessoas estranhas para casa. Às vezes você vai a uma festa, você vai a um lugar, conhece a pessoa naquele dia e às vezes traz para o seio da família, aonde as crianças ficam de forma mais vulnerável, tem que ter muito cuidado também, né? Então, todos esses segmentos, mas as denúncias devem vir, porque nesses casos é muito difícil a criança, essa proteção. No caso da violência contra a mulher, já é difícil por causa da vulnerabilidade da mulher ir até uma delegacia, haver uma denúncia. Agora, imagina a situação de uma criança dentro de uma casa, onde o seu algoz pode ser um pai, um padrasto, às vezes a própria mãe. Nós temos casos de mulheres que abusam sexualmente de seus filhos e filhas. Então, coisas que muitas vezes a sociedade não quer falar porque dói. Aquilo que dói a gente não quer falar, mas o remédio é necessário e às vezes é remédio amargo, mas traz cura. Então, onde há escuridão, traga a luz. E na luz, tudo é mais fácil de ser resolvido. Sem dúvida. Dentro do eixo da rede de proteção e prevenção que vocês fazem, para a orientação do nosso público, como suspeitar que uma criança está sendo vítima de abuso ou exploração sexual? Quais são os primeiros sinais? Vou dar assim, um exemplo de uma criança que participou da oficina do programa Claves Brasil. Uma voluntária que a vizinha da criança, ela percebeu que a criança estava muito insegura, sem pedir perdão, a criança muito tímida, muito retraída, e ela conversou com os pais para a criança fazer oficina. E no primeiro dia da oficina, a criança relatou que sofreu abuso dentro da escola. E essa criança fez a oficina com 12 anos e o abuso aconteceu quando ela tinha 6 anos. Nossa. E esse abuso aconteceu em outra cidade, não foi aqui em Belém. E ela comentou com a professora no colégio público e a professora não acreditou na criança. Então, a criança estava muito insegura e, assim como a delegada falou, existem vários sintomas, né? De repente, a criança era alegre, socializava com o coleguinha, de repente ela se fecha, chora. Além dos sintomas, né, emocionais, também tem físico, né? A criança chega com marquinhas no corpo, né, nas partes genitais, e realmente esse olhar atento, tanto nas emoções da criança, que às vezes a criança não vai verbalizar, mas o comportamento dela vai fazer com que o olhar atento a gente perceba, aquela criança está diferente. Porque Sim. Criança é pureza, alegria, e de repente também a criança, porque não é apenas considerado abuso, né, quando há uma conjunção carnal, mas também quando a criança é colocada em situação de vulnerabilidade, colocar a criança para assistir pornografia, né, então a criança é um abuso sexual, né, então quando a gente vê a criança com comportamento erotizado, que isso é uma linguagem dela, né, a criança é pureza, então aí é por isso que é muito importante, sabe, esse olhar atento a todos, porque a Rede de Infância Protegida é um projeto, né, que o nosso fundador da Igreja Batista Lagoinha, o pastor Austin de Sá, é o nosso fundador da rede, e a rede se espalhou. Nós temos rede em várias cidades do Brasil, também é uma rede internacional, temos nos Estados Unidos, temos na Suécia, que é a nossa sede. Então, só que a gente entende que é uma rede que é interdenominacional e vários voluntários podem fazer parte, se entregar com a gente, porque é o nosso papel, né, a gente poder ter o olhar atento na escola. Então, os cursos, ele capacita os professores, capacita os voluntários. Então, a gente
gente vê assim que realmente a prevenção é um caminho assim, sabe? A criança, ela grita pelo olhar, ela está pedindo socorro, né? E esse olhar atento, como no primeiro dia a criança, e uma criança, até a gente diz que ela testemunha, né, as oficinas, e uma criança falou, tia, eu agradeço a oficina que eu fiz, porque eu estava na escola e eu estava esperando meus pais, eu estava na frente da escola e chegou um homem que eu não conhecia e me ofereceu bom para eu ir até ele. E eu lembrei da oficina, porque nós temos visual, acho que é essa oficina Brincando, nos fortalecemos para evitar situações difíceis, que é o nome da oficina, que é do programa Claro de Brasil, e para ser com a Rede de Infância Protegida, a criança vai aprendendo a fatores de proteção no lúdico. Então, nós trabalhamos com visuais, com canções, e a criança lembrou, olha, tia, eu lembrei que vocês me mostraram uma imagem que eu não devo falar com um estranho, não devo ir, e aí eu não fui. Então, imagina, a criança que faz a oficina, a gente ajuda aquela criança a não ser colocar em situação vulnerável, né? E a gente ajuda a criança a se fortalecer, sabe? Não guardar segredo, né? A delegada Silva tem bastante conhecimento dos casos, né? E a gente sabe que o abusador, quando abusa de uma criança, ele, né? Se não tiver vínculo familiar, a maioria dos abusos é intrafamiliar, né? Então, quando tem aquela relação com a criança, ele ameaça a criança, olha, não conta, ninguém vai acreditar em você, Exato. Não conte, fique em silêncio. Então, nessa oficina, a gente desconstrói. A gente fala para a criança que você tem pessoas de confiança que você pode compartilhar na sua escola, com quem cuida de você. Então, a gente ensina a criança, na oficina ela já decora os telefones, diz que sei, e a gente, não brincar, elas vão aprendendo, né, a se proteger, e realmente é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar a prevenção. Excelente. Tem mais participação chegando do público. Vamos lá. Nós temos um comentário e uma pergunta. O comentário é do nosso telespectador Newton César, da Cidade Nova. Ele diz aqui que esse tema é muito necessário, que ele trabalha em escola pública e é muito recorrente acontecer isso, e na maioria das vezes a criança ou adolescente não tem o apoio da família, então buscam socorro na escola. A pergunta é da Eliana de Ananindeua. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre os sinais que as crianças emitem quando estão sendo abusadas e muitos pais não percebem. Bom, além dos que já foram falados aqui, existem sinais, por exemplo, a criança que já tinha superado a fases, por exemplo, de urinar na cama, ela volta a urinar, porque ela se sente fragilizada. Né? Muitas vezes, etapas que ela já venceu, ela regride. Às vezes, ela passa a não tirar boas notas na escola, ela não quer estudar, não quer socializar. Né? Então, mas quem vai saber realmente é a família, é a mãe, é o pai, é o cuidador que está mais próximo dessa criança. Por quê? Ela vai mudar. Ela vai mudar. Agora, muito importante dizer que com todas essas situações que realmente nós vivemos, é importante a criança entender qual é o carinho real. Pai e mãe tem que sim abraçar a sua criança, para ela entender e fazer a diferença um dia que vier um carinho, que não é um carinho paternal, fraternal, não é um carinho que traz a ela paz, tranquilidade. Então, pai, mãe, tem que abraçar seu filho para que ele sinta o que ele é amado. Sim. Como é realmente que uma pessoa que goste, que cuide, tem que tratá-lo. Então, o pai, a mãe sempre tratando a criança com respeito, ouvindo com respeito, sendo esse elo de confiança. Diga para o seu filho, olha, eu acredito em você. O que você disser, pode vir dizer para a mamãe. Nunca, ninguém vai matar a mamãe, ninguém vai matar o papai, não acredite. A criança tem que ouvir do responsável, porque na hora que ela ouvir e for ameaçada pelo abusador, ela vai direto contar, porque ela foi treinada para isso. Ela sabe que aquele adulto está apto a ouvi-lo. E aí o treinamento também nas escolas. O professor tem que verbalizar até antes da criança, dele identificar uma criança assim. É um tema que, dependendo da idade da criança, de forma lúdica, tem sim formas de fazer com que a criança entenda. Por exemplo, a criança entende que o seu corpo é um tesouro. Ninguém pode ficar pegando num tesouro. Seu corpo é um tesourinho. Olha, ela vai para praia. Na praia, não tem locais fechados pelo biquíni, pela roupa de praia. Aqueles são locais particulares, por isso são fechadinhos. Sim. Então, de forma lúdica, você vai podendo conversar com essa criança. E você, sendo uma pessoa atenta, fazendo com que essa criança confie em você,
você vai ser o primeiro a diagnosticar as diferenças e abrir um diálogo, uma confiança com aquele adolescente. E fazer com que realmente seja quebrado. E eu digo para você adulto que um dia foi abusado quando criança, você precisa quebrar esse segredo de família. Esse segredo de família não faz bem para a família, destrói. E mais, eu quero incentivar você a denunciar. Por quê? Quando você denuncia alguém que te abusou quando você era criança, você está protegendo outras crianças. Isso. Porque o abusador, ele tem que entender que não vai continuar assim, que ele vai responder pelos seus atos. Se todo mundo calar, mesmo depois que tiver adulto, ele vai continuar fazendo isso com outra criança. Então, faça a sua denúncia. Nós temos aqui no Pará, aqui em Belém, nós temos delegacias de referência, nós temos uma na Santa Casa, que é para evitar a revitimização. Lá você tem um corpo multidisciplinar preparado para ouvir essa criança de uma forma diferenciada. A própria legislação veio trazendo essa escuta especializada, de forma lúdica. Então, leve sua criança, se você desconfia de alguma coisa. Lá você vai ter pessoas preparadas, tanto na Santa Casa quanto no Renato Chaves, nós temos especializados, voltados para a investigação desses crimes sexuais contra criança e adolescente. Você que é adulto e foi violado quando você era adolescente ou criança, pode ir lá também, que lá é feito o inquérito policial, essa análise, esse acolhimento. E eu quero dizer para você, não tenha medo. Muitas vezes eu converso com muitos psicólogos que dizem que adultos vão até eles para tratar outras situações da vida e acabam, no decorrer do tratamento, abrindo as caixas do nosso interior e descobrindo que muitas sequelas de relacionamentos futuros vêm devido a não resolver um abuso na sua infância. Às vezes as pessoas nem lembram. É tão crítica essa situação que pessoas abusadas, os psicólogos dizem, muitas vezes fecham que nem lembram. Vão investigar outras coisas e aí, quando as caixas vão sendo abertas, vai chegar naquele ponto emblemático. Então, traga luz a essa situação e tire a culpa. Muitas vezes as pessoas sentem culpa. Por quê? Nós não temos esse conhecimento quando somos crianças ou adolescentes, e muitos adolescentes, por serem tocadas em áreas erógenas, sentem determinadas reações físicas que são naturais da área erógena. Sim. Então, e depois se sentem culpados, porque o abusador disse, mas você queria, você gostava, e não é real. Isso aí é uma falácia. Você não tem que ter vergonha, não tem que ter culpa. Você é vítima e procurando ajudas de um bom psicólogo, você vai poder viver em plenitude tudo que você tem para viver. Né? Todas as maravilhas que a vida tem. Quantos casamentos foram terminados por problemas psicológicos mal resolvidos? Exato. Outra coisa, o companheiro ou a companheira de uma pessoa que foi vítima de violência também fica abalado. Ele precisa também de um acompanhamento psicológico, porque muitos não aguentam saber disso, ficam tão revoltados e acabam abandonando a pessoa no casamento. Não, nós temos que tratar e viver da melhor forma possível, né? Porque fomos vítimas, né? A criança que foi vítima disso é vítima e tem que sair dessa prisão de mágoa, de ódio, tem que trabalhar isso para poder viver bem, porque foi vítima e não pode passar a vida toda como vítima. Tem mais participação chegando. Sim. Nós temos uma pergunta do Robson Silva de Benevides. Ele diz aqui que, visando a proteção da criança e do adolescente, as leis deveriam ser mais rígidas no sentido de punir os verdadeiros abusadores. Ele quer saber se vocês acham que mais rigidez seria a solução. Bom, como pessoa, né? Como pessoa, eu preferia que houvesse menos abusadores. E aí, o próprio abusador, muitas vezes, foi uma criança violada. Muitas vezes foi uma criança violada. E quando eu falo isso, eu não falo no sentido de passar a mão na cabeça do violador. Cada um vai responder pelo que faz, né? Mas eu quero dizer que quanto mais nós trabalharmos na prevenção, a possibilidade de ocorrerem pessoas com vidas sexuais tranquilas, equilibradas, vai fomentar que exista o quê? Menos abusadores.
uma vez que é detectado pela própria ciência que muitos dos abusadores, por não aguentar a dor de ficar no lado da vítima, ele passa para o outro lado. Sim. Né? Não são todos, mas muitos. Então, assim, a pena pode aumentar? Pode. Vai inibir uma pessoa que tem problemas psicológicos? Pode. Mas o ideal é que não exista abusador para que não existam as vítimas. Né? Então, nós precisamos trabalhar com tanta ênfase no aumento da pena, mas com maior ênfase na prevenção. Perfeito. Mais participação. Vamos lá. O Eliseu Barroso, professor da Rede Pública Estadual, gostaria de saber como ter acesso ao apoio da infância protegida na prática. Isso, excelente pergunta. Como é que vocês fazem a habilitação de novos voluntários nesse trabalho de proteção? Isso. A rede, ela trabalha muito com a prevenção, né? Nós temos cursos, como essa oficina com as crianças, Bom Tratas em Família, também que é com as famílias, porque a gente trabalhar a prevenção com criança é trabalhar junto com a família, né? Orientar. Então, a rede, ela faz cursos, como esse curso Bom Tratas em Família, né? A gente capacita os pais a como ter esse olhar atento com as crianças, ter esse bom trato, porque a criança, ela precisa ser acolhida no amor, né? O lar, né? Ele deve acolher a criança deve se sentir segura, ela deve se sentir amada. Então, qualquer voluntário que está com interesse, né, de ajudar na rede, nós encaminhamos aos cursos de capacitação, cursos de prevenção, cursos de bom tratos em família. Nós temos curso também Princesas Horas do Pai, que é para as meninas de 7 a 12 anos, que nós fazemos esse curso com elas, trabalhando a identidade, porque uma criança que sofre abuso, ela precisa ter todo um acompanhamento, né, psicológico. Então, a criança, por exemplo, na oficina do Claves, do Brincando, qualquer criança que relata situações, a gente caminha aos psicólogos. Essa criança que relatou, né, que sofreu abuso já está sendo acompanhada, a denúncia já foi feita. Então, a gente se une, né, para trabalharmos a prevenção com a criança. E a gente trabalha sobretudo a prevenção. Nós fazemos cartilhas também, como tem o FODA, vamos entregar gratuitamente às crianças que estão em situações vulneráveis, também aos pais. E a gente trabalha com oficinas também com os pais, né, prevenção. A delegada Silva, no ano passado, nós tivemos uma colônia de férias com as crianças, e enquanto nós estávamos com as crianças, ela estava com os pais, Exato. trazendo a orientação aos pais, porque muitas vezes os pais não sabem, né? Como várias situações, a pessoa sofreu Passa um vizinho. nesse Isso, e um exemplo bem assim, prático, nós estávamos numa campanha no ano passado, entregando os folders no Maio Laranja nesse período, né? E um vizinho falou, olha, como é que eu posso denunciar, porque eu estou suspeitando que uma vizinha pode estar violentando a filha, que eu ouço muito grito, e a gente, então, assim, uma ferramenta, sabe, de orientação, como aqui no nosso folder que nós preparamos, tem os canais de denúncia, os sintomas que a criança apresenta. Então, a Rede Infância Protegida, nós trabalhamos com a prevenção, capacitando os voluntários, para, a partir dessa capacitação, cada voluntário vai aplicar às crianças, aos pais, trabalhando também com material didático. Nós temos a nossa rede também como nosso Instagram, né? Nós temos nosso Instagram da rede, que a gente coloca também orientações, fazemos todas as orientações com os pais, qualquer situação. Nós temos como colaboradores, os parceiros, nós temos juízes, delegados, psicólogos na rede, encaminhando aos pais, ao Parapaz também. Qualquer situação, às vezes a pessoa não sabe, né? Como denunciar, canal de denúncia. Então, nós damos orientações também aos pais, e é uma rede de colaboradores, todos colaboram em prol da infância, da adolescência, dos pais também. Como é que as pessoas chegam até essa rede de voluntários? Isso. Existe um canal aberto de comunicação, uma apresentação voluntária das pessoas quererem aprender e fazerem parte dessa rede de proteção? Como é que isso funciona na prática? Isso. Nós temos, pelo Instagram, nós temos o Instagram, que é o nosso Instagram oficial, que é infância.protegida, que é de BH, que é o nosso líder, que é o nosso diretor-geral, que é o pastor Washington. E nós temos também, como a rede está espalhada em todo o Brasil, nós temos aqui em Belém, Infância Protegida Belém. Então, se a pessoa que tiver o interesse de ajudar, ela pode entrar em contato no nosso direct, enviar mensagem, e a partir disso, na prática, o que nós fazemos? Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, nós fazemos reuniões também semanalmente a gente faz um estudo da realidade das nossas crianças no Pará, e a gente faz curso de capacitação, fazemos materiais também didáticos, inclusive nós estamos lançando agora uma cartilha que vai ser direcionada às crianças, uma cartilha que é voltada para o Maio Laranja. Essa cartilha vai ser pelo meio físico ou ela vai ser também está disponível na plataforma digital? Só que a gente está, como nós somos todos voluntários, a gente está correndo atrás também de patrocínio, né, de gráficos, para poder, porque a nossa intenção é assim, a gente ter pelo menos 3.000 a 4.000
2.000 cartilhas, elas vão ser distribuídas gratuitamente às crianças de escola pública. Legal. Nós vamos também a Marajós fazer a distribuição. Então, o voluntário que quiser fazer parte, seja de qualquer profissão, pode ser delegado, médico ou voluntário, como nós temos na rede, voluntários que estão ainda no ensino médio e querem abraçar a causa. E ele entra em contato e a gente adiciona no grupo do WhatsApp e a gente faz a capacitação. Excelente. Mais participação chegando. Sim. O Paulo de São Brás pergunta o que fazer com pais de baixa renda que vendem o corpo das filhas até mesmo dentro de casa. Excelente pergunta. Bem, como está detectado aí um crime, ele tem que ser levado para autoridades policiais para ser investigado. Mas, claro que qualquer cidadão entende que, paralelo a isso, nós precisamos ter essa retaguarda social, essa retaguarda de mecanismos para visualizar a situação dessa família também, né? É o caso que, latente, nós vemos aí as meninas balseiras no Marajó, exato, uma situação triste, muito, né, muito triste para o nosso estado. Mas, além de atuar na área policial, que tem que haver, porque há um crime, mas nós temos que haver possibilidades também dessa retaguarda social para essa família e para qualquer família que esteja nesse sentido, né? Mas, sobretudo, proteger essas crianças o mais rápido possível. Vamos usar o ditado dos antigos: onde houver fumaça, com certeza tem um fogo ardendo, e aí a gente precisa buscar a origem. Tem mais participação, vamos lá. Sim. A Eliana de Ananindeua pergunta aqui: por que uma criança que já foi abusada parece suscetível a ser vítima novamente de outro abusador? É como foi falado, né, aqui. O abuso sexual, ele toca muito profundo na alma das pessoas. Por exemplo, quando você está com um problema médico, uma dor na mão, você vai procurar um médico, né? Mas as dores da alma, nós ainda temos muito poucas situações que a pessoa consegue ter acesso a um psicólogo, porque a dor da alma precisa ser tratada pelo médico da alma, um psicólogo. Essa pessoa precisa ser atendida para visualizar. Muitas vezes a pessoa foi abusada por pessoas muito próximas e inconscientemente ela acaba buscando uma pessoa similar àquela que ela gostaria que não fizesse aquilo e acaba fazendo, né? Então tem que ser tratado aí a alma para que a pessoa realmente se encontre como pessoa, se realmente se centralize, saiba que ela não precisa, às vezes, do amor de outras pessoas que não lhe valorizam. Saia de relacionamentos abusivos, porque muitas vezes uma pessoa que é abusada, ela se sente tão mal e culpada que ela acha que ela merece sofrer. E ela não consegue nem detectar. Então, para que você se proteja, né, é importante que a sua alma ela seja curada, né? E toda pessoa que sofre abuso sexual, gente, precisa tanto da área policial para ser punido o seu algoz, mas precisa cuidar da sua alma, para que não se reporte novamente essas situações, porque a nossa alma, ela fala de diversas formas, né? Então, nós temos que nos entender, e aí eu digo, por que é tão importante ser voluntário de campanhas assim? Me sensibilizou muito, porque eu trabalhei com isso e eu vi muitas coisas. Eu tive a sorte de não ter passado por isso, mas no dia a dia a gente visualiza. E eu quero dizer que a forma que eu vejo muitos resgates de pessoas que sofreram violência é justamente trabalhar na causa. Se sentir útil defendendo crianças, protegendo e entendendo quais informações que chegam ao seu alcance para que ela realmente deixe para trás aquilo que ela não teve culpa, né? Então, é importante tratar a mente para não ser revitimizado, nem em relacionamentos que a pessoa não é valorizada e nem em outro abuso, né? Perfeito. Mais participação. A Patrícia, do bairro da Condor, gostaria de saber onde buscar serviço de terapia para mulheres adultas que sofreram abuso. Dentro dessa rede de proteção, por exemplo, tem esse tipo de auxílio?
Sim, nós temos, como é uma rede de colaboradores, nós temos, dentro da rede, nós temos psicólogos e temos também médicas, nós temos ginecologistas e a gente encaminha, faz um encaminhamento. E tem voluntários que atendem gratuitamente. Nós temos também atendimento, como vários casos, né, de mãezinha que chegou até a rede, o filho é autista e a criança estava com suspeita de violência, né, e a gente fez um encaminhamento, fazemos terapia com a criança gratuitamente. Em caso de mulheres também, a gente faz o acolhimento, inclusive nós temos também parceria, né, com o Projeto Existir, que é um projeto que acolhe mulheres grávidas também e faz todo o acompanhamento daquela mulher que está sendo vítima de alguma violência. A gente faz todo o encaminhamento, direcionamento, a gente faz entrega também de enxoval e faz todo um acompanhamento também com a mulher que sofreu algum tipo de violência e a gente faz o encaminhamento ao psicólogo, né, a psicóloga e também o direcionamento com a denúncia, porque é muito importante, como a delegada falou, dar o acompanhamento emocional, mas também a denúncia precisa ser registrada, né? Então a gente faz encaminhamento, porque para fechar aquele abusador que está solto, ele precisa ser punido, precisa ser preso. Atacar o problema na raiz. Isso, porque... O nosso tempo já está praticamente chegando ao final e a gente precisa já dinamizar, que está chegando muita pergunta e participação do público telespectador. Vamos lá. A Ana Marcela de Benevides gostaria de saber qual a importância da educação sexual na prevenção desses crimes e em qual idade ela deve começar. Excelente. A educação sexual, ela deve, primeiro, ser na idade mais tenra possível, porque cada vez se nota que os abusos estão ficando cada vez mais, como profissional da segurança eu digo assim, que às vezes eu me surpreendo e cada vez me surpreendo mais, né? Para você ter uma ideia, já teve caso de mães que abusaram de filhas e filhos de 4 anos. Isso, você falou ainda. É muito triste. Exato. Né? Então, assim, a proteção está no diálogo. Agora, claro, cada pai, cada mãe, cada professor tem que entender e visualizar a idade da criança e falar da maneira lúdica como a criança entende, né? Mas falar o mais cedo possível, desde criancinha, colocar que o corpinho é dela, não pode, partes íntimas, tocar aqui, tocar ali, não pode. E não ter vergonha, não tenha vergonha, porque o corpo, ele é uma coisa natural, foi feita por Deus para viver em todas as fases da vida. Então, pai e mãe não deve ter vergonha. Fale com a sua criança e quando ela perguntar, ela está apta para ouvir. Mas mesmo antes de ela perguntar, na mais tenra idade, comece a falar de forma lúdica. Olha, aqui não pode, ninguém pega em você, só quem dá banho em você é a mamãe, até você estar apto para tomar banho, fazer sua higiene, né? Então, assim, é o menor tempo possível. Converse com a sua criança, que isso é a maior prova de amor que você pode dar para ela e a melhor maneira de protegê-la. Maravilha. Meninas, infelizmente terminou o nosso tempo. Sim. E nós teríamos também como uma das ações, né, do Maio Laranja, do Movimento Laranja com a Rede Infância Protegida e em parceria com a Igreja Batista Lagoinha, nós temos a Conferência Infância Protegida, que vai acontecer agora dia 27 e 28 e é uma conferência que vai abordar sobre violência sexual. Nós teremos 4 palestrantes que vão vir de fora, também nós teremos presença... Para quem quer ter acesso a essa programação, vai lá no site. Isso, pode entrar hoje mesmo na bio do Instagram da Igreja Batista Lagoinha. Perfeito. Tem um link de inscrição, ela é totalmente gratuita, apenas 1 quilo de alimento não perecível. E a conferência vai ser maravilhosa. Nós vamos abordar sobre violência sexual, como trabalhar. Nós vamos estar com o estande da rede também lá. E aí você pode conhecer o kit aqui. O kit é cheio de material e com visuais. E vai ser assim, a gente convida. A conferência ela é para todo o público. Professores, pais, conselheiros tutelares. Nós vamos ter presença também dos juízes daqui de Belém, o juiz da Vara da Infância. E é uma conferência que vai realmente, como um tema da conferência é a sociedade e a igreja de mãos dadas na rede de proteção à infância. E você é o nosso convidado especial e pode entrar hoje mesmo no Instagram. Já está lá. No rodapé do Sem Censura, para que as pessoas possam... Isso, aí também tem o Instagram Infância Protegida Belém e Lagoinha Belém também, que tem um linkzinho da inscrição. E aí o pessoal pode ir, ela vai ganhar um certificado gratuito, um e-book também com um material teórico, para compreender melhor sobre a violência. Milka, obrigada. Delegada Silvia também, foi um prazer revê-la. Só também de falar uma coisinha bem rapidinho. Eu estou muito feliz, gente, porque nós temos a lei federal, né, do Maio Laranja, nós temos a lei estadual, nós temos a lei de Belém e agora a Nanindeua
já está em andamento a lei do Maio Laranja em Ananindeua. E eu quero dizer para você que de algum município do Pará, queremos instituir a lei do Maio Laranja, trazer esse mês para um mês de reflexão, sendo trabalhado nos municípios durante o ano todo, tendo seu ápice no maio, né? Então você que é vereador, que ama suas crianças, nos chame, vamos dar a capacitação da lei para ser em cada município do nosso estado instaurada essa lei do Maio Laranja, para que toda a sociedade possa realmente se prevenir desse grande mal. E foi uma solicitação que foi feita aqui em relação a onde procurar, né? A questão de apoio psicológico. Quer dizer, para vocês, estamos fechando com a UEPA essa parceria. E as universidades e as faculdades são chamadas também para nos ajudar para fazer esses encaminhamentos, porque são profissionais que estão formando e são... trabalham com os professores que já são formados em psicologia, então procure as universidades também, é um grande polo onde você pode fazer essa análise da sua vida para você melhorar, porque você merece. Silvia, tão logo esteja fechado esse convênio, esse termo de cooperação, eu acho que vale a pena a gente trazer a pauta para o Sem Censura e tornar esse material disponível para toda a população. Infelizmente, meninas, agora definitivamente chegou o final. A diretora está aqui buzinando para a gente já encerrar, que o nosso tempo já extrapolou. Mas eu quero dizer que a pauta, realmente é muito contundente, ela é muito importante. Para você que está em casa, papel e caneta, anote, Disque 100 ou Disque 181 ou ainda 4009-6078 ou 4009-6080. Algum sinal de fumaça, vai lá, disque e denuncie. Não deixe as nossas crianças serem vítimas de violência ou abuso sexual.